Olá, tudo bem, humano? Tudo bem, ser humano? Habitante desse planeta Terra, ou seria o planeta Água? A nossa aula de hoje, do canal Humanamente, para te ajudar na prova do Enem, para você ter muito sucesso, é sobre a crise dos recursos hídricos nesse nosso planeta. Bora lá? O alagoano Graciliano Ramos descreve no livro Vidas Secas, de 1938, como a seca é responsável por enfraquecer as perspectivas de vida e submeter a existência humana à condição de escassez, fome e miséria. O poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina, de 1955, narra a peregrinação de Severino, que, como o personagem mesmo se descreve, é mais um entre tantos outros e morre cada dia um pouco pela fome. Cândido Portinari retrata os retirantes em suas pinturas. Essas histórias possuem algo em comum: a falta de água. Esse bem é essencial à vida dos seres humanos e de todos os ecossistemas. Quando falamos na crise do abastecimento de água nas cidades, no meio rural, no meio agrícola, a questão não é a quantidade. Eu repito, a questão não é a quantidade de água. Nós temos nesse planeta Terra algo em torno de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Porém, vamos fazer um cálculo aqui. Você sabe muito bem, pelos seus estudos, que 97,5% dessa água é salina ou salgada, portanto não é potável in natura. Sobraram então 2,5% considerado água doce, água dulcícola ou dulcificada, como a química e a biologia costumam chamar. Bom, tomemos uma informação importante. Para a sua prova, o que nós consideramos para recursos hídricos água doce, água salina? Existe uma resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de número 357, que diz que a água cujo teor de salinidade é menor que 0,5%, ela é doce. Pode ou não ser potável, depende da qualidade que tem em relação a outros resíduos. Se a sua salinidade for superior a 30%, ela é então considerada salina ou salgada. Ué, Bruno, mas espera aí. E essa lacuna entre 0,5% e 30%? A nossa legislação considera como água salobra. Ela depende de um tratamento para ser consumida. Ok? Perceba que a questão não é a quantidade, e sim a qualidade da distribuição. Você jamais vai usar numa prova, numa redação do Enem, que a água do mundo está acabando, pois ela não está acabando. O que reduz é a quantidade de água potável disponível às comunidades, seja para uma cidade, um ambiente urbano, um ambiente rural ou para outras atividades. Mas quais são as causas possíveis desse problema de abastecimento, dessa possível escassez? Primeiro, o aumento populacional, é algo lógico. Para você ter uma ideia, no começo do século XX nós éramos aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Em 1950, aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas. Em 2011, nós chegamos a 7 bilhões de indivíduos no planeta. E a projeção da ONU é que por volta de 2050 nós sejamos por volta de 9,5 bilhões de pessoas. Então a lógica do cálculo é que eu vou reduzir a quantidade de água potável proporcionalmente. O que a ONU normalmente recomenda? Ela recomenda que minimamente cada ser humano tenha 50 litros de água por dia disponíveis. Para quê? Para se dessedentar, para limpeza e higiene pessoal e para limpar os seus alimentos. Em algumas situações, claro, para dessedentar seus animais. Outras razões possíveis são o aumento do consumo, a má gestão desse recurso hídrico, visto que para a distribuição tem que ter potabilidade dessa água, e um questionamento hoje interessante que seria o possível aquecimento global. Por exemplo, o caso do El Niño, que é um fenômeno que, quando ocorre um aquecimento anormal das águas do Pacífico, ele muda um pouco o processo de formação de nuvens na célula de Walker, no Oceano Pacífico. E nos anos de El Niño, que ainda não tem suas razões explicadas, não sabemos a causa, mas entendemos um pouco as suas consequências, ele gera perturbações climáticas. Exemplo do Brasil, nos anos que nós percebemos o El Niño, percebe-se na região norte e nordeste uma escassez de chuva.
Em razão dessa escassez de recursos hídricos, hoje o poder público e também a coletividade têm buscado algumas soluções. Primeiro, o racionamento de água para algumas comunidades, o que é um problema. Uma outra forma de atuação é o aumento do preço dessa água. Segundo a ONU, em uma análise crítica da realidade, a água pode se tornar o recurso mais caro e mais disputado do século XXI. Mas por que a água é cobrada se ela é considerada pela nossa lei brasileira 9433, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, como um bem inalienável, que não se pode ser alienado a ninguém, mas ela pode ser precificada. E essa precificação, além de nós termos que buscar água mais distante, o que encarece, e essa despoluição, ela tem 3 razões a serem observadas. Primeiro, dar uma noção ao usuário da água do seu real valor. Segundo, uma melhor gestão e para se evitar o desperdício. E a terceira razão dessa precificação da água é gerar recursos financeiros para serem reinvestidos na bacia hidrográfica e na manutenção desses corpos hídricos. Ficou claro? É um tema importante, não é? A água é um recurso importantíssimo para a nossa vida, para a manutenção dos ecossistemas e para a sustentabilidade, tanto ambiental quanto econômica. A nossa Constituição Federal de 1988, ela relata no artigo 225 que a água é um bem comum a todos e é uma obrigação do poder público e da coletividade o dever de preservá-la, de conservá-la, não só a minha geração, mas as gerações futuras. Perceba que esse dispositivo constitucional ele está envolvido de um pensamento muito comum nas provas de vestibular e nos textos ambientais, desenvolvimento sustentável. Ou seja, manter os recursos naturais como a água, o solo, os ecossistemas equilibrados. Perceba então a importância desse tema para a sua prova e para a sua vida. É hora de nós tratarmos recursos naturais de modo conservacionista, ou seja, utilizá-los com equilíbrio, utilizá-los com parcimônia, para que tanto nossa geração quanto as gerações futuras possam desfrutar desse recurso, ok? Hidrate-se dessa ideia então. Pessoal, gostaram da aula? Eu particularmente achei muito massa. Curta o canal, comente, valeu! Canal Humanamente. Semana que vem, mais uma aula para você. Canal Humanamente, sempre junto com você, para a sua garantia de... Não, Rio, né? Tá vendendo o quê, velho? Não, é tão bom já. Tá bom só você, tá ótimo. Barulhinho de água. O que é pra eu falar? Gostou da aula? Vá, curta o canal, dê seu like. Você falou aquela hora. Melhor, né, cara? Ai, finalmente.